partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você. Um domingo de paz, um domingo de alegria em tempos de pandemia. O que a gente deseja é sempre muita fé, muita esperança, porque tudo isso vai passar. E é claro que se você colaborar, pode passar mais rápido ainda, né, gente? Nosso Viva Bem está começando o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. A Fã Aracaju 99.7, retransmissão pela Fã Carmópolis 94.3 para todo o interior do estado, nas nossas redes também. Enfim, transmitindo aí para você além fronteiras. E agora a novidade, né? Coisa boa. O nosso Viva Bem disponível para você que de repente não acorda cedo, porque no domingo acorda cedo, tem horas que é difícil. Ou quer ouvir novamente a entrevista, quer acompanhar, quer entender. No YouTube, é isso mesmo, Fã Play Aracaju. Fã Play Aracaju, você acessa, se inscreve se ainda não está inscrito, curte lá, ouve o programa e compartilha, porque coisa boa, informação de saúde, a gente tem que compartilhar e isso é muito bom, tá? A gente não tem que socializar as boas informações, porque o Viva Bem tem a proposta aí da promoção à saúde. Então, gente, o oferecimento do nosso Viva Bem é da Clínica Integrada Homo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Excelente atendimento. Você continua com as suas consultas, seus exames. Não deixe de procurar seu médico, continuar com o seu tratamento. Clínica Homo está maravilhosa, está com todos os cuidados para você. Tive lá para fazer um exame recentemente, tá? Então, muito bom. Beijo para o Dr. Adelson Chagas e toda a equipe. Conosco também está a Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. E a gente relembra aqui também, você que é paciente oncológico, principalmente, você, por favor, não interrompa seu tratamento. É a orientação dos médicos, dos profissionais, dos especialistas. Por favor, Oncoemato, lhe atendendo com toda a segurança. E conosco, Unimed Sergipe, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Lembrando a você, o beneficiário aí da Unimed Sergipe conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. O núcleo de atendimento exclusivo a paciente com síndrome gripal oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Então, cliente Unimed, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo que fica ali na Rua Alcides Leite, 221, no São José, próximo ao Hospital Unimed. Então, com todo o cuidado necessário, tá? Para te proteger. Isso é muito bom. Bom, gente, o nosso Viva Bem de hoje, tema muito legal, tá? Eu já vou cumprimentá-lo que está aqui ao meu lado. Nós vamos falar sobre como manter a qualidade de vida em tempos de pandemia. É possível, tá? E continuar, né, com essa qualidade de vida. Dr. Francis Vinícius já está aqui ao meu lado, é médico, diretor técnico do Instituto Francis Vinícius. Gentilmente, volta aqui ao Viva Bem, nesse momento tão conturbado e difícil. Dr. Francis, eu quero lhe agradecer gentilmente por estar aqui conosco, com as devidas medidas de segurança, mas aqui conosco no estúdio. Bom dia. Bom dia, te agradeço igualmente, é um prazer estar aqui trazendo informação para a população mais uma vez. Que bom, então. E esse bate-papo, com certeza, gente, muito bom. Promete, porque nós vamos tirar dúvidas, receber informações aqui que ele tem a nos passar de dicas, orientações nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, o quanto é importante a gente manter a nossa qualidade de vida. Eu vou um rápido intervalo e volto rapidinho para a gente começar aí nossas notícias de saúde e o nosso bate-papo no quadro Alô, Doutor de hoje. Dicas de saúde.
Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Meu marido sempre me humilhou. E no que eu disse chega, ele sumiu com meu filho de 3 anos. 6 anos se passaram e quando finalmente eu encontrei o menino, descobri que ele tinha medo de mim. De tanto que o pai aterrorizou. Hoje ele sabe quem eu sou. Essa é a história da Diana, de São José dos Campos. Mas também é a minha história. Eu sou Márcio Garcia e assumi essa luta. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem Fã. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Lembrando a você, tá, do atendimento exclusivo, tá, para você que de repente tá com alguma síndrome gripal, síndromes respiratórias. A Unimed está com esse espaço que fica ali na rua Alcides Leite 221. Isso mesmo, um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19, síndromes respiratórias. É um núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal que oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Então, o cliente Unimed fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo que fica na Alcides Leite 221, no bairro São José, próximo ao hospital da Unimed. Conosco também, gente, está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. Conosco também, Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar de sua saúde, Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, o telefone 2106-7100. Bom, gente, daqui a pouquinho, já a gente começa o quadro Alô, Doutor. E vamos falar sobre a qualidade de vida em tempos de pandemia, como manter essa qualidade de vida, como permanecer com ela. O desejo de todo mundo é ter qualidade de vida. Dr. Francis Vinícius, médico, vai conversar conosco já sobre o assunto. E uma coisa que chama atenção no Instagram dele, redes sociais, tem estilo de vida é a chave para a ausência de doenças. Vamos falar sobre isso também, gente. É possível essa mudança do estilo de vida? De repente, depende só de você, né? Mas às vezes é tão difícil, a gente fala, mas é difícil. Enfim, já o nosso bate-papo aqui no quadro Alô, Doutor. Antes de a gente chamar aí a notícia de saúde, só um lembrete em relação à dengue, certo? Domingo você aproveita para fazer a sua faxininha, dá uma olhada em casa, os cuidados necessários, gente, porque a dengue continua, zika, chikungunya. Não está sendo possível que o pessoal visite, entre nas casas, nos domicílios, por causa de questões, claro, aí, das recomendações mesmo de saúde, evitar, né, você tem que manter o distanciamento social. São pessoas que acabam chegando na tua casa, as pessoas, enfim, não querem, então não é para fazer a recomendação essa. Mas eles estão indo nos multirões orientar as pessoas. Então, por favor,
faça a sua parte, porque além da gente ter o coronavírus, a gente de repente ainda ter a dengue e há muita confusão, até mesmo em relação aos sintomas. Então, vamos fazer aí a nossa parte. Notícias de saúde, gente, oferecimento da Oncohemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Vamos às nossas notícias de saúde, Fernando. Notícias de saúde. O cochilo depois do almoço pode ser um ótimo aliado da saúde. A chamada sesta, aquela soneca rápida que muitas pessoas tiram logo depois de comer, oferece vários benefícios. Entre eles, ajuda a relaxar e controlar a pressão alta. Segundo o chefe do Departamento de Hipertensão do Instituto Nacional do Coração, ligado ao Ministério da Saúde, Ivan Cordovil, dormir durante a tarde é um hábito muito saudável. Há um relaxamento e o que eu observei nos estudos que eu fiz? Que o comportamento da pressão arterial é semelhante ao comportamento mais baixo que a pessoa tem durante o sono. Ou seja, você conseguir relaxar durante a tarde é uma coisa muito boa. Você interrompe aquelas tensões que vinham. Para desfrutar dos benefícios da sesta, Ivan Cordovil aconselha dormir entre 1 e 2 horas depois da refeição e evitar uma alimentação pesada antes do sono. O chefe do Departamento de Hipertensão do Instituto Nacional do Coração afirma que essas medidas contribuem para aumentar o bem-estar e a produtividade da pessoa. Reportagem Hortência Guedes. Viva Bem. Bom, gente, depois das nossas notícias de saúde, agora vamos ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, Doutor. Bom, gente, como anunciamos aí no início do programa, já o cumprimentamos e mais uma vez agradeço a gentileza de vir aqui para esse bate-papo conosco, o Dr. Francis Vinícius, que é médico, diretor técnico do Instituto. Francis Vinícius. Vamos conversar sobre qualidade de vida em tempos de pandemia. E uma coisa que chama atenção nas redes sociais dele, tem lá um lema. O estilo de vida é a chave para a ausência de doenças. Então, como a gente pode, Dr. Francis, em tempos de pandemia, num momento tão conturbado, tão difícil, manter qualidade de vida? É um desafio, né? E não só pode, como deve. Porque o que a gente vê é que quanto pior esse estilo de vida, maior a chance de um acometimento grave aí, né, pelo coronavírus. Então, existem maiores dificuldades? Existem. Principalmente quando isso, que realmente é um lema não só para as redes sociais, mas é um lema para a minha vida. Já que eu sou ex-obeso, ex-sedentário. Olha! Né? E não é fácil a gente decidir mudar o estilo de vida. Mas quando a gente toma essa decisão, a coisa vai acontecendo, sabe, Magna? E pode parecer muito difícil, mas a mudança de estilo de vida, ela tem aí 3 pilares mais importantes, eu considero, que é a alimentação funcional. O que é a alimentação funcional? É aquela alimentação que, além de nutrir, ela vai prevenir doenças, tá? O exercício físico. Por que o exercício físico? Aí tem inúmeros fatores que a gente pode detalhar. Quando a gente pratica exercício físico regularmente, aquela regularidade, se for um exercício leve a moderado, aquilo vai fortalecer o sistema imunológico da pessoa no médio e longo prazo, tá? Além disso, vai manter você mais ativo, regulando melhor os neurotransmissores, que são as substâncias que levam a informação através dos seus neurônios. Então você vai ser mais ativo, você vai acabar raciocinando melhor e mais rápido. Mais disposição, né? Isso. E o terceiro ponto é o seguinte: com o passar da idade, nós temos um acúmulo de gordura que não é simplesmente um fator estético. A gordura é um tecido endocrinologicamente ativo, ela produz substâncias inflamatórias que mais tarde vão propiciar o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, que podem culminar com desfechos trágicos como infarto, acidente vascular cerebral, por exemplo. E com esse passar da idade, a gente vai reduzindo a nossa musculatura.
E com essa redução da musculatura, a gente perde nossa capacidade funcional e a gente tem uma menor quantidade de mitocôndria, que é uma organela celular responsável por nos dar energia e produzir, na verdade, faz a respiração celular, que é importante, inclusive, para a gente se manter desinflamado. Eu vou falar sobre esse desinflamado aí mais pra frente, porque as pessoas têm na sua mente a inflamação como sendo algo agudo. Sim. Por exemplo, bati o ombro e ele inchou e está inflamado. Mas a inflamação é algo muito maior, é um processo que ele pode ser crônico, pode estar acontecendo no dia a dia silenciosamente. E, por fim, o terceiro pilar que eu diria aí é uma boa noite de sono, né? A gente acha que é um sonho de consumo para muita gente. Eu tô na fila, gente. Mas é muito importante, né? Que a gente tenha uma boa noite de sono, e não é só por causa do restauro, não é só pra gente descansar. Isso também, a gente tem que descansar para estar bem no dia seguinte, mas durante o sono a mágica acontece, os hormônios eles se regulam, ocorre uma regulação do nosso sistema hormonal também, e sem uma boa noite de sono isso não vai acontecer. A privação do sono é fator de risco para uma série de doenças, incluindo doenças psíquicas, e é um dos grandes problemas dessa pandemia. Sim, então nesse caso as queixas que a gente tem acompanhado, porque mexer com a vida de todo mundo, né? É como algo que aconteceu assim. Exato. Não é algo que alguém diga assim, olha, nós vamos ter isso. Não. Praticamente você tem uma noção, está acontecendo alguma coisa séria lá na China, de repente foi muito rápido, tomou conta do mundo, virou uma pandemia. Isso. Mudando a vida das pessoas completamente. Isso, e a gente vê que as diversas populações reagiram de formas diferentes, né? E aí o que foi que a gente viu aqui no Brasil? A gente começou a ouvir realmente a coisa acontecer, nós ignoramos, fizemos aí um carnaval, né? Em plena pandemia, a verdade é essa. E aí, de uma hora para outra, tudo se fechou e todo mundo ficou em casa. E nesse ficar em casa, o que foi que aconteceu? As pessoas perderam a noção do dia e da noite, de que dia da semana era. Então, o que eu recebi de relato nas minhas redes sociais, durante as lives também, de pessoas falando que estavam trocando o dia pela noite, é muito grande. Então, entrava-se pela noite assistindo filme, etc. Durante o dia se dormia o dia todo. E aí é um círculo vicioso, porque você vai desregulando de fato o seu sistema hormonal, né? A melatonina é um hormônio que muitos conhecem como hormônio do sono, mas ele tem muitas outras funções. Começa a aumentar no nosso corpo em torno das 8 da noite. E o ideal é que a gente vá realmente desacelerando durante a noite para que possa ter um sono reparador e deitar-se entre 22, 23 horas no máximo, não invadir a madrugada. E se a gente fizer isso certinho, durante a madrugada a gente vai ter essa melatonina aumentando e a regulação de outros hormônios que estão inclusive relacionados à nossa fome, ao nosso metabolismo. Ocorre durante a noite, por exemplo, um pico de GH, que é o hormônio do crescimento, que tem também várias funções, mas é conhecidamente o hormônio que promove queima de gordura e aumento de massa muscular. Então, por exemplo, se você está dando tudo de si numa dieta, num treino, você precisa ter um sono bom para que essa mágica, digamos, aconteça, né? Agora, só um parêntese, doutor Francis, nesse caso nós estamos conversando com o doutor Francis Vinícius, que é médico, e nós estamos falando aqui sobre qualidade de vida, e principalmente em tempos de pandemia. Quando você cita a questão das 8 horas, por volta das 20 horas, isso é padrão, o nosso corpo, ele... Dessa queda, se a gente começa... Existe o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo biológico entre noite e dia que a gente apresenta. Existem, inclusive, algumas doenças que promovem a inversão desse ciclo, que a gente chama sono-vigília. Então,
quando a gente acorda, a melatonina cai e o hormônio cortisol ele aumenta. Aumenta, ele é conhecido, né, como hormônio do estresse, o cortisol, porque ele nos coloca em alerta. Mas eu acho até esse nome um pouco injusto, porque o cortisol não é algo ruim. Ele tem que estar equilibrado, ele não pode estar nem muito alto, nem muito baixo. E ele aumenta durante o dia para que a gente possa estar alerta. Ativo. Né? Exercer durante as atividades. a noite ele cai, quem aumenta é a melatonina, tá certo? Agora, claro, as pessoas elas podem influenciar isso através do seu estilo de vida. Como eu falei, uma pessoa que troca o dia pela noite, ela não vai ter isso. As pessoas, elas não são iguais, nem mesmo quando tem a mesma genética. A gente tem a ideia de que a genética determina, mas a genética não dita, ela predispõe. Se nós separamos dois irmãos gêmeos idênticos, um vai para uma área super fria e o outro vai para uma área tropical e vão ficar distantes, eles vão ter características diferentes na idade adulta. A genética, ela é um fator predisponente e através dos nossos hábitos de vida, do meio ambiente, a gente pode influenciar, né? Então existe realmente essa regularidade, né, do nosso sistema hormonal, mas a gente também pode influenciá-lo através dos nossos hábitos. E se a gente seguir o mais fisiológico e o mais biológico, que é isso aí que a gente colocou, a gente vai ter uma harmonia, né? Uma harmonia maior, a gente vai acordar mais disposto. Claro que ninguém acorda, pula da cama, vou agora fazer atividade física. Não, a gente acorda querendo ler um jornal, querendo ainda estar ali mais devagar, e a coisa vai melhorando durante o dia. Isso tem a ver com a secreção hormonal. Agora, em relação a parte de exercício físico, que é um gargalo aí na questão da pandemia, do momento atual que a gente vive, que eu sempre coloco para as pessoas se você tem um trabalho e você acorda cansado, você acorda com muito sono, o que é que você faz, Magna? Você fica na cama dormindo? Não, você se levanta e vai para o trabalho, porque se você levar falta, você vai ser chamado a atenção, você não vai receber o seu salário. A atividade física a gente também tem que ver como uma obrigação. Claro que a gente pode escolher uma coisa que seja interessante, que nos dê prazer, juntar o útil ao agradável, mas você tem que encarar isso como uma obrigação e fazer. Olhe para a atividade física como um remédio. Às vezes você não quer tomar aquele remédio amargo, mas você toma para melhorar uma dor. E o nosso mal é esperar que essa dor chegue. A gente pode simplesmente tomar esse remédio, que é a atividade física, para que as doenças não cheguem, ou que cheguem o mais tarde possível, né? Pois é. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho para um intervalo? Em seguida a gente retorna com esse bate-papo aqui muito legal e ouvindo essas dicas e essas orientações. Propósito da gente, assim, nessa abordagem, nesse bate-papo, falar exatamente da qualidade de vida e claro que mesmo com essa confusão de muita gente, né, trocando o dia pela noite, que todo dia tem cara de domingo, todo dia tem cara de sábado, todo dia tem cara de segunda, para muitos, para outros até nem tanto, mas é angustiante do mesmo jeito, porque tem gente que está ainda mantendo até a sua atividade física, mesmo a atividade laboral, de uma forma ou de outra, um home office, enfim, a vida da gente ficou toda bagunçada. De alguma forma, todos foram afetados mesmo. E a gente tem que se manter saudável, porque senão as doenças vêm. As que estão aí podem piorar, outras podem surgir. Dizem que pós-pandemia, muita gente doente, muita gente com um monte de problemas de saúde mental e tudo mais. Mas enfim, o que a gente pode fazer para atenuar isso? E vamos falar também da alimentação para a gente manter a nossa imunidade. É possível, né? A imunidade elevada, até porque para não ter que sair por aí atrás desses remédios que estão surgindo, que o pessoal diz, eu vou me prevenir, pior outras coisas. Então, de repente, uma boa alimentação também ajuda muito. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já, Fernando? Viva Bem.
A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Olha o recadinho que a Unimed tem para você, gente. O beneficiário da Unimed Sergipe conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. O Núcleo de Atendimento Exclusivo a Pacientes com Síndrome Gripal oferece segurança, conforto e limita o contato com os pacientes que apresentem outras queixas. Cliente Unimed, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o Núcleo de Atendimento Exclusivo localizado na rua Alcides Leite, 221, no bairro São José, próximo ao Hospital Unimed. Conosco também está a Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. E quando diz cuidar bem de sua saúde, cuidando mesmo, viu? Estou adotando todos os cuidados necessários para proteger seus colaboradores e também a sua clientela. Conosco, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. E lembrando você, paciente oncológico, não interrompa seu tratamento. Por mais que a gente tenha medo até mesmo de sair de casa, principalmente as pessoas mais frágeis, o medo é grande. Mas sempre consulte seu médico, sempre esteja conversando com ele, mantenha o seu tratamento. Bom, a gente volta aqui com o nosso quadro Alô, Doutor, hoje recebendo o Dr. Francis Vinícius, médico que é diretor técnico do Instituto Francis Vinícius, tudo aí voltado para a qualidade de vida. E olha, nosso assunto é esse, em tempos de pandemia, como a gente manter? Ele já falou um pouquinho da importância de um bom sono, um sono restaurador, uma boa noite de sono, questão da atividade física, alimentação. Vamos falar um pouquinho de alimentação, a gente vai e volta, podemos voltar ainda para a questão de atividade física, de sono, enfim, mas a questão da alimentação, que é outra coisa que as pessoas, nesses tempos, muito preocupados com a imunidade. Isso. E é possível, através da alimentação, a gente manter a nossa imunidade, doutor Francis? É possível a gente manter a nossa imunidade e é possível a gente estragar ela também. Eita! Né? Ai, ó, e os fast foods, os deliveries da vida nesse tempo de pandemia? Exatamente. Então é uma coisa que a gente deve ter bastante cuidado. A gente deve ter muito cuidado, na verdade, sempre, né, Magna? Sim. E agora, nessa pandemia, as pessoas, elas acordaram para isso de uma forma. Eu espero que essa preocupação, ela se mantenha no pós-pandemia. Porque eu também recebo muitas dúvidas sobre isso, sobre como se alimentar melhor. E o que a gente diz é o seguinte, a gente tem que comer o que vai fazer bem pra gente, o que o nosso corpo está precisando. Eu sempre comparo com o carro.
O carro, você não coloca o combustível errado no seu carro e nem você coloca a mais da capacidade do tanque. Por que que você vai fazer isso com você mesmo, entendeu? Então, as pessoas, elas são, às vezes, simplistas, elas se acomodam e vão em busca do que é mais rápido ou até mesmo de algo que vai prover um prazer que ele não tem em outros campos, um prazer que ele não tem com momentos com a família, um prazer que ele não tem na profissão, na relação com o parceiro. Então, busque ver o que está errado, porque por que que o seu prazer tem que ser obrigatoriamente obtido através da comida? Por que que você não pode se abrir a novos sabores, experimentar comida de verdade, descascar mais e desembalar menos? Então, a gente tem que buscar ingerir o que vai fazer bem pra gente e não o que simplesmente é gostosinho. Claro que a gente pode unir as duas coisas. Cada vez mais, Magna, a gente vê crescente esse mercado de comida saudável, comida boa, comida gostosa também. É possível, né? Porque a gente, quando sempre fala em dieta, associa a dieta só por questão de porque você quer emagrecer. Mas você pode ter uma dieta para manter, né? Um bom corpo físico saudável e com uma comida prazerosa, gostosa, né? É possível e é uma realidade. Eu costumo dizer que tudo começa pelo intestino. Tudo. Vamos falar de qualquer doença, vai ter uma interação com o intestino. O intestino, ele recebe inervação de mais de 500 milhões de neurônios. Por isso que a gente diz que ele é nosso segundo cérebro. Sim. Sabe quando você fica nervosa e o intestino embrulha? Pois é, ele está ligado ali com o sistema neurológico. Está reagindo, né? Está reagindo. E nós temos também trilhões de células bacterianas no intestino. Nós somos mais células de bactéria no nosso intestino do que célula da gente mesmo. Então a gente tem uma população bacteriana bem importante no intestino. E quando a gente fala de bactéria, a gente pensa em algo ruim, em uma infecção, algo do tipo. Mas não, essas bactérias, elas estão numa relação ali de mutualismo com a gente. Elas ajudam a gente a digerir os alimentos, a absorver os nutrientes, elas defendem a gente das bactérias ruins. E aí, se você come uma comida rica em gordura saturada, uma comida que vai te inflamar, difícil de digerir, rica em açúcar, o que vai acontecer é que você vai matar algumas dessas bactérias, vai dar espaço para bactérias ruins. Aí você pode desarranjar o intestino. Se você desarranjar o seu intestino no longo prazo, que não entenda isso como diarreia, tal, tem várias formas de manifestar. Tem gente que se sente empachado com aquela sensação de plenitude. Tem gente que começa a ter mais flatulência, mais gases, começa às vezes as dores abdominais, cólicas. Exatamente. E o intestino vai dando sinais. Eu costumo dizer o seguinte: sinta o seu corpo, perceba quando você come a sua reação. Muita gente oscila muito o humor. A gente diz, eu sou de lua, né? Um dia eu tô bem, outro dia eu tô super para baixo. Isso tem muito a ver com o intestino. Porque esse desarranjo na flora, que a gente chama de disbiose, vai prejudicar a formação de neurotransmissores, a exemplo da serotonina, que são responsáveis pelo nosso humor também. Então a gente vai ter oscilação do humor. Se a gente não cuida do problema, Magna, a gente vai ficando com o intestino mais permeável. Imagine um cano que vai levando água, e esse cano tem alguns furos, a água vai vazar. Sim. O nosso intestino, com esses furinhos, digamos assim, grosseiramente, para que sejamos entendidos, vai dar passagem a partículas maiores que não deveriam passar. E aí o nosso sistema imunológico vai reagir. E como é que ele reage? Ele reage em forma de rinite, ele reage em forma de espinha na pele, né? E aí ele começa a inflamar. Isso vai ter uma repercussão enorme sobre o sistema imunológico. Ainda ontem eu assisti a uma live da doutora Carla endócrino com o Dr. Emerson, que é dermatologista. Ambos foram meus professores e eu aproveito para mandar um abraço para essas pessoas queridas. Fazendo uma live, e no momento da live os dois pararam e disseram assim:
o maior problema que a gente está enfrentando é a obesidade. Então a gente está vendo que o obeso, e geralmente ele se alimenta mal, ele está sendo um dos piores grupos em se tratando de coronavírus, né? Sim. Então passa longe de ser questão estética, né? Quando a gente fala de combater a obesidade, até algumas pessoas que estão com esse problema nos julgam mal e acham, eu tenho que me aceitar como sou, certo? Veja, uma coisa é você se aceitar como você é, mas você não nasceu assim, e se você está nesse estágio, isso pode te fazer mal, falando de saúde, né? E o obeso, pelo simples fato dele ser obeso, ele geralmente vai ser portador de desbiose, ou seja, a flora não vai ser legal, e além disso, essas pessoas, elas são resistentes à insulina. O que significa isso, Magna? Sim. O pâncreas, ele produz insulina, e a insulina tem a função de abaixar o açúcar no sangue, né? E aí chega num estágio que você se torna resistente. Você vai precisando de doses maiores de insulina para abaixar esse açúcar. E aí, num estágio final, eu posso desenvolver o diabetes tipo 2, que geralmente está relacionado, né, com obesidade. Quem é resistente à insulina é mais inflamado, ou seja, tem maior quantidade de substâncias inflamatórias, substâncias lesivas que vão provocar algum tipo de doença ou agressão. Então, por isso que a obesidade é um ponto-chave na compreensão da inflamação silenciosa, inflamação subclínica. Olha só, o perigo que é e o alerta até mesmo por conta desse período de pandemia do coronavírus. Infelizmente, pessoas como essas aí é complicado, porque se você ainda pega o vírus, se você ainda tem outros problemas de saúde, você imagina isso para tratar. Aí quando vai ver, aí diz, tinha comorbidades, e aí a questão da diabetes, era obeso, e uma série de outros problemas. Veja quanto isso é sério, quanto você ter uma alimentação saudável. O que seria essa alimentação saudável? Né? Alimentos funcionais, a gente tinha ouvido falar muito disso. Pergunta ao Dr. Francis o que são esses alimentos funcionais. Ele responde já, porque a gente chama o querido Erardo Costa para trazer para a gente uma dica de atividade física, que é importante, como disse o Dr. Francis, a gente não pode descuidar da atividade física, o seu corpo não pode ficar aí acomodado no sedentarismo, tá certo? Isso vai lhe fazer mal à saúde. Vamos lá, Fernando, Erardo Costa com a gente. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Olá pessoal, aqui é Erardo Costa, o seu personal trainer, para mais uma dica incrível do Covid Fitness. Pois é, estamos aqui nessa brincadeira para poder aliviar um pouco as tensões, mas a verdade é uma só. Estamos todos dentro de casa tentando arranjar formas de passar o tempo. E a nossa dica de hoje é que você invista no alongamento. Muita gente não gosta de dar importância para esse tipo de atividade, nem mesmo quando tem a liberdade de poder fazer esses exercícios físicos, né? Muita gente deixa para lá essa história do alongamento, mas o alongamento tem uma importância fundamental no equilíbrio muscular. É preciso que você também estenda a sua musculatura, flexibilize sua musculatura. Isso evita lesões, né? Isso evita uma série de problemas e potencializa o seu trabalho no momento da contração muscular, né? Quando você quer ganhar mais massa muscular, quando você quer desenvolver a força, todas essas coisas, você vai precisar ter uma musculatura bem preparada. E o alongamento cuida disso para você. Então invista. Tem muitos sites onde você pode pesquisar sobre isso na internet. Então você vai lá, dá uma pesquisada, olha, acompanhe escolha um para você acompanhar. Hoje todo mundo consegue fazer isso no celular. Não precisa você ter um super computador, nem pagar coisas a cabo. Você vai lá no seu YouTubezinho, velho de guerra, e levanta lá um vídeo para você acompanhar. Invista no alongamento. Alongamento de posterior de coxa, tríceps, bíceps, peito, abdominal, costas. Todas essas partes do nosso corpo requerem alongamento, ainda que você malhe bastante, esteja malhando bastante, tá ok? Então, o alongamento é uma super dica para você ficar com tudo em cima. Você pega, faz uma sequenciazinha, começa com aquela velha e boa filosofia.
Começa com um pouquinho, vai aumentando. Começa um pouquinho, vai aumentando. Hoje eu vou fazer 3 de 10 aqui, mais 3 de 10 para esse, mais 3 de 10 para esse. Depois você já faz 3 de 15, daqui a pouco você está fazendo 30 segundos e assim você vai evoluindo na atividade, tá legal? Essa é mais uma dica do seu personal trainer e viva bem! Viva bem! Bom, gente, então aí depois da dica do Erardo, né, no Covid Fitness, como ele batizou, Covid Fitness. Pois é, todo mundo em casa, mas se mexendo de um jeito ou de outro. Até na faxina é atividade física. Alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? Doutor Franz, a gente tem ouvido falar muito disso, né? Isso. É um tema que está muito em alta, que as pessoas estão descobrindo agora que podem utilizar alimentos para prevenir doenças. Né? E aí, quando o alimento ele tem essa propriedade, ele é dito funcional. Então, o que é um alimento funcional? É um alimento que não só ele vai te nutrir, como também ele vai ajudar você a melhorar a sua saúde. Então, veja o caso das fibras, por exemplo. Sim. As fibras, elas reduzem o tempo de trânsito intestinal, então elas ajudam a saciar. Se você, por exemplo, está querendo emagrecer e quer reduzir o apetite, você não é obrigado a usar uma droga. Você pode caprichar nas fibras, porque aí você vai ter mais saciedade, né? Se você tem dificuldade de controlar a glicemia, por exemplo, sim, você pode caprichar nas fibras, porque ela também vai reduzir a possibilidade desse açúcar subir demasiadamente. Então, o alimento funcional, ele tem essa propriedade. Você pode exemplificar algum desses alimentos, além, quer dizer, a fibra, mas o abacate, por exemplo. O abacate, ele ajuda a gente a reduzir os triglicerídeos, apesar dele ser um alimento rico em gordura, mas é uma gordura boa, entendeu? Sim, então, excelente para o coração. Então. Exatamente, ele ajuda a gente a melhorar o nosso perfil lipídico. Muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, apesar de ser um alimento calórico, como é o abacate, de fato, mas a gente tem essa possibilidade de ter uma quantidade que venha nos trazer muito benefício. A cebola tem quercetina, que é um antioxidante. Eu sempre explico o que é antioxidante. Todo mundo sabe que o antioxidante é bom, mas ninguém sabe o que é. Sim. O antioxidante, ele combate o radical livre, que é uma substância instável que é produzida nas reações metabólicas do nosso organismo. Então, o antioxidante, ele neutraliza essa substância danosa, que é formada diariamente. A gente não pode pensar que a gente vai ter que ter 0 de inflamação. A gente tem que ter um grau mínimo para nos defender, mas a gente não pode ter demais também. Então, a maioria, na verdade, dos alimentos que a gente tem, comida de verdade, que a gente diz, eles têm propriedades funcionais. O brócolis, né, tem vitamina E, tem a cenoura, né, rica em beta-caroteno. Então, a gente tem N alimentos funcionais e dá para fazer muita comida boa com esses alimentos. E do lado contrário, a gente também tem os alimentos inflamatórios, né? Como é o caso dos alimentos processados, do açúcar, né? O açúcar, ele aumenta a nossa glicemia. E qual é o problema da nossa glicemia alta? Ele torna o nosso sangue mais viscoso. Imagine que você ligou uma panela e colocou açúcar. O que é que vai acontecer? Ele vai caramelizar. Isso. Imagine esse açúcar ali no seu sangue quente, o que ele vai aumentar ali a viscosidade. Isso vai dar trabalho para o seu coração. Isso pode aumentar a inflamação, pode ajudar o colesterol a ir para o lugar ruim, porque a gente é acostumado a ver o colesterol como um grande vilão. Isso. Só que o colesterol, ele é útil para nós fazermos os nossos hormônios. Então, inclusive, há 2 anos, os Estados Unidos já retirou, né, o colesterol da lista de risco. Então, assim,
Não é que a gente tem que ter colesterol elevado, não é isso. Mas assim, o grande problema não é simplesmente ter um colesterol alto. É ter um colesterol alto, ter hábitos de vida ruins, inflamar e esse colesterol ir para o lugar errado, acabar entupindo artérias no coração e aí vai proporcionar um infarto, assim. Mas eu acho que é muito importante a gente conhecer os alimentos funcionais, sim. Mas eu diria que é mais importante ainda você conhecer os alimentos inflamatórios, para que você porque não... aí já exclui ele do seu cardápio. Exatamente. Né? E veja só, e ali, a gente aí lembrando disso, da questão, tudo que é um excesso, o açúcar, o sódio, né? Você também exagerar no sal, né? Que é aquela história de você vai comer alguma coisa, lá vai o sal ali para você salpicar em cima da comida. Então, coisas desse tipo realmente é muito danosa à nossa saúde. Doutor Francis, a gente tem ouvido muito falar, nessa época também realmente de pandemia, a questão da vitamina D. Então, a vitamina D que a gente tem naturalmente aí no sol, mas aí tem gente que precisa também de remédio, né? E você não sabe como eu fico feliz de ouvir as pessoas reconhecendo finalmente o papel da vitamina D. Sim. Falo isso porque foi questionado durante muito tempo, inclusive pela comunidade médica. Então, quando eu vejo estudos, quando eu vejo colegas mais tradicionais defendendo o uso da vitamina D, isso pra gente é gratificante. É aquela sensação, assim, até que enfim, sabe? Porque o que acontece? Quando a vitamina D foi descrita na década de 60, ela foi descrita como uma vitamina, né? Mas nosso corpo praticamente todas as células praticamente têm receptores de vitamina D, que a gente chama de VDRs. E se eu tenho um receptor para aquela determinada célula ou para aquela determinada substância na célula, qual é o nome disso? O nome da substância que tem receptor celular e que desencadeia uma ação. O nome disso é hormônio, né? Então, por isso que algumas pessoas hoje encaram a vitamina D como um hormônio com diversas funções. Inclusive, uma função muito importante na regulação da imunidade. E é por isso que alguns estudos vêm mostrando que populações com vitamina D mais elevada tiveram menos óbitos, né, com a infecção pelo coronavírus. Como tudo, tem gente que diz, mas é uma coisa ainda incipiente. Tudo que está surgindo contra coronavírus é incipiente. Tudo é incipiente, então a gente não pode simplesmente desconsiderar. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que vêm perguntar sobre a vitamina D, a minha tá boa. Eu olhei no exame e tá bom. Veja, se fosse tão simples assim, qualquer pessoa poderia olhar o seu exame. Não é porque está ali dentro daquela janela que tá normal. Vou dar o exemplo da testosterona. Diz lá, normal para homem, entre 200 e 800. O indivíduo que está com 799, ele está igual ao que está 201? Não. Aquilo é um intervalo que a gente sabe que não tem doença. Mas se a sua está muito baixa, algo está errado. Exatamente ocorre com a vitamina D. Então a vitamina D ela tem que estar em níveis ótimos e dificilmente só com os alimentos a gente vai elevar. Nos alimentos a gente não encontra grandes quantidades de vitamina D. E tomando sol, que a gente também vê as pessoas falarem muito, doutor Francis. A vitamina D, ela ocorre a formação dela a partir da exposição solar. Ela ainda vai sofrer uma modificação na estrutura no fígado e outra no rim, para então ela ser a vitamina D ativa. Então assim, se você tomar meia hora de sol, geralmente em momentos não muito propícios, né, perto do meio-dia, onde a gente teria que usar um protetor. E a gente tem que ter o bom senso, porque se a gente se expor muito ao sol, isso pode ser ruim para a pele. Aí a gente formaria assim uma quantidade de vitamina D. E a gente também tem que estar com o fígado e o rim funcionando muito bem para conseguir chegar lá no estágio final dela ativa. Então algumas pessoas vão acabar precisando mesmo suplementar, porque é difícil hoje a gente chegar e tem que ser uma exposição mesmo, tem que estar sem camisa, né? Então sempre a pessoa pergunta isso, eu falo excelente, tudo que é natural é melhor, então fica lá 11 horas da manhã de sunga, meia hora se expondo ao sol, não é a nossa realidade, né? É verdade. E aí além disso, da questão de que as pessoas
você tem preocupação com câncer de pele, com tantas outras coisas, enfim, fica com medo, né? E aí as pessoas, elas simplesmente, agora na pandemia, elas estão indo nas farmácias comprando apresentações prontas de vitamina D. Só que aí tem algumas coisas. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura. Então, para ela ser bem absorvida, ela precisa de gordura junto. Então, se não for uma cápsula oleosa, por exemplo, aí ela não vai ser bem absorvida. Então, nesse caso, teria que ingerir com abacate, com a gordura boa, para ela ser bem absorvida. Além disso, a vitamina A, ela melhora também a absorção, porque as células, elas apresentam também essa estrutura do receptor para introduzir melhor. Então, geralmente, quando a pessoa vai nesse sentido de suplementar, necessita de outras coisas, tem que ser algo personalizado. Olha como é bom aí o alerta, porque não é só pegar uma receita pronta de alguém, ou de ouvir dizer, ou na internet, ou lá no Google, e você chegar e sair fazendo aí por conta própria. Gente, o nosso tempo foi embora. Pense, quando a gente tiver assim, esse bate-papo, a gente vai lembrando uma coisa e outra, é sinal que a gente tem que marcar de novo, né? Não é demorar tanto assim, né? A voltar aqui no Viva Bem para a gente ir abordando outros temas. Eu quero lhe agradecer imensamente, Dr. Francis Vinícius, por vir aqui conversar conosco. É possível a gente ter qualidade de vida, é possível continuar com bons hábitos. Aproveita esse tempo tão difícil e doloroso para todos nós, aprender, tirar de lições positivas, coisas boas, coisas ruins vão servir para que a gente não repita. Enfim, é o que a gente tem que fazer. Tem aí um chamado um novo normal, mas também não significa que tudo que a gente de repente até aprendeu de coisas boas que a gente vai jogar fora. Então é readaptação, e é possível a gente ter uma qualidade de vida adquirindo mais hábitos mais saudáveis ainda, para a gente viver bem e com qualidade de vida. Então, mais uma vez, a gente sempre aqui recomenda, a gente não deixa de recomendar os cuidados que a gente precisa ter e adotar esses hábitos para ter esse estilo de vida, que é a chave para a ausência de doenças, o lema do Dr. Francis. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. A dica final tenha rotina, porque o estilo de vida é a chave para a ausência de doenças. Pois é, e olha aí, viu? Um lema importante mesmo. É possível, sim, busque essas condições. Tudo depende de você, da força de vontade. E outra coisa, só para finalizar mesmo, o Fernando já está fazendo sinal de fumaça ali para mim, que a gente, mais uma vez, a gente reforça aqui a retomada da economia, as mudanças, flexibilização. Aí você está vendo exemplos de que em outros locais está abrindo, está fechando, está voltando, está recuando. Por favor, faça a sua parte. Usa máscara, a higienização é fundamental, mantenha esse distanciamento. Você está num ambiente, para que tem que estar grudado, gente? Se está cheio, se afaste, espere sua vez. Infelizmente, esse contato, essas coisas assim, acabam realmente ajudando a proliferar o vírus, essa contaminação comunitária. Então vamos ter aí todo o cuidado, fazendo a nossa parte, a gente vai passando mais rápido por esse momento tão difícil. E lembrando a você, quer acompanhar o Viva Bem? E quero ouvir de novo essa entrevista, faltou algumas coisas, eu não acompanhei tudo. Qualquer momento você pode. Fanplay Aracaju. Acessa lá no YouTube, Fanplay Aracaju. Você acessa, você se inscreve, se não se inscreveu ainda. Dá uma curtida, acompanhe, compartilhe. E muito legal ter você conosco sempre. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Aproveita aí o domingão. Felicidade, paz, saúde, cuidado sempre. Obrigada, doutor Francis. Obrigada mesmo, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Fiquem com Deus, fiquem com Fã Brasil, programação super legal da nossa Fã FM. Tchau, tchau, gente. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.